Olá, meus alunos, estamos aqui mais uma vez para falar de um novo assunto, né? Estamos agora no módulo 2, né? Do nosso caderno 2. Vamos começar falando de congruência. Congruência, né? De triângulos, semelhança de triângulos. O que é algo congruente? Algo congruente é algo que tem uma equivalência de características, né? As características de um equivalem à característica de outro. Também pode ser definido como, né, semelhança entre as partes de um todo, né? Semelhanças de partes de um todo. Falando assim, talvez não dê, né, para ter uma compreensão do que se trata, né, o assunto, semelhança de triângulos. Mas, apresentando os 4 casos que estão aqui no quadro, a gente consegue compreender do que se trata o assunto semelhança. Então, a base de estudo é o triângulo. E dentro dessa base de estudo de semelhança de triângulos ou congruências, né, ou de congruências, nós temos, né, esses casos em que eu passo a falar do primeiro caso. O primeiro caso é quando tem lado, lado, lado. É o que a gente chama, né, apelida de LLL. É o caso de congruência em relação aos lados. Por exemplo, eu tenho esses 2 triângulos, né? O primeiro muito mal desenhado. Eu vou fazer de novo. O que é uma congruência, uma semelhança baseado em LLL? Quer dizer que esse lado é igual a esse igual a esse e esse igual a esse, né? Então a gente simboliza essa semelhança com tracinhos, né? Um tracinho aqui, um tracinho aqui, 2 aqui, 2 aqui, 3 tracinhos nesse lado, 3 tracinhos nesse lado. Eu estou querendo dizer com esse simbolismo, né, com os tracinhos no lado de cada figura, que há uma semelhança, há uma congruência, né? Este lado é congruente a este igual, né, congruente a este e este a este. Ou seja, os triângulos são iguais porque têm lados iguais. Então esse é o primeiro caso. Esse é muito simples de se compreender, muito assim, muito óbvio. No entanto, tem outros casos, como por exemplo, o caso lado, ângulo, lado, que a gente chama de LAL. Né? LAL. L-A-L. Lado, ângulo, lado. Né? Fazendo aqui a nossa figura, nós vamos ter o seguinte. Nós temos uma figura em que nós temos, tentando desenhar o melhor possível, tentando até seguir o desenho que coloquei no caderno, mas realmente desenho em quadro é meio complicado. Bom, então aqui estão os triângulos. Esse tracinho aqui e esse tracinho aqui quer dizer que esses dois lados são iguais, né? Um tracinho e um tracinho. Então, esse lado, né, é congruente a este aqui. Não exatamente igual, mas tem uma semelhança, tem uma congruência.
E este aqui com este aqui. Né? Dois tracinhos, dois tracinhos. E o ângulo também. Então é lado, ângulo, lado. Ó. Lado, ângulo, lado. Porque este ângulo aqui, ó, é igual a esse. Está representado por ter um tracinho no ângulo e um tracinho nesse ângulo. Então, quando eu tenho dois triângulos em que tem um lado, um ângulo e mais um outro lado congruente, eu digo que os triângulos são semelhantes. Assim como eu digo que no caso dos três L's, lado, 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 são triângulos semelhantes. E aí tem um terceiro caso. E eu abro um parêntese aqui para dizer que o assunto congruência ou semelhança, né? Semelhança de triângulo, ele é de grande importância para outros assuntos que surgirão na geometria, dentro da geometria que por vocês será estudada. Né? Na aula seguinte a esta, né? Na aula que vem, já teremos que usar a semelhança de triângulos, esses conceitos aqui, para entender algo dentro de uma outra figura, que não não tem a ver, a princípio, com o triângulo. Então, esse assunto é muito importante para a evolução na geometria, no vosso estudo de geometria. Então, prosseguindo, nós temos aqui ângulo, lado, ângulo. Né? Nós podemos simbolizar mais ou menos assim. Né? A figura ficou não do jeito que eu esperava. Mas tá bom. Compreenderemos. Temos aqui este ângulo igual a este ângulo. Este lado igual a este lado. E este ângulo igual a este ângulo. Novamente a gente vê pelos tracinhos que foram dados aqui. Ó. Dois aqui, dois aqui. Um aqui, um aqui. No lado, ó, três tracinhos, três tracinhos. Então esse congruente a esse ângulo congruente a este ângulo congruente a este. Então a gente acaba tendo um ângulo, lado e ângulo. Ó. Ângulo, lado e ângulo. Congruente ao outro triângulo. Então esses dois triângulos são o quê? Semelhantes. E tem o quarto caso, que eu considero o caso mais complexo, assim, mais difícil de utilizar, né? Ou de lembrar do caso, que é o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. Aí fica L-A-A-O. Né? O Ozinho aqui acompanhando o A. Então, lado, ângulo, ângulo oposto. Como é isto? Então aqui, ó, nós temos lado igual ao lado. Este ângulo igual a este ângulo. E este ângulo aqui é ângulo oposto. Oposto a quem? Oposto a este lado aqui, ó. Oposto ao lado que é semelhante ao outro lado. Então, ó, ele está oposto, ou seja, ele está no sentido, né? Está à frente, melhor dizendo, está do lado oposto. Né? Se a gente traçasse aqui, por exemplo, uma divisão, ó, um está desse lado, o outro está do lado oposto da divisão que criamos aqui. Então, ângulo
ângulo oposto é o que está de frente para o lado em questão. E o lado em questão é o lado que é semelhante. Então eu fico com lado, ângulo e ângulo oposto. Semelhante. Ó. Então eu tenho aqui a mesma coisa. Lado, ângulo, ângulo oposto. Então, independente das outras medidas, eu tenho que esses dois triângulos são semelhantes. Nesta aula, em que temos a intenção somente de apresentar os casos e ainda não trabalhar questões, nós concluímos. Estamos aqui com a apresentação dos 4 casos. No entanto, o aluno vai crescer nesse assunto na sequência. A gente vai ter mais uma aula que vamos falar muito do paralelogramo. E depois, mais à frente, quando começar a fazer as atividades, as tarefas e tudo, aí que vai fechar este conhecimento, vai consolidar. No entanto, sem uma dedicação em procurar compreender os casos de semelhança e tê-los em mente, o avanço na matéria fica comprometido. Então, se você não compreendeu bem, volte o vídeo e observe os 4 casos de semelhança com calma e, se preciso, reproduza os desenhos com as marcações em seu caderno. Fica aí esta valiosa dica. Se for necessário, reproduza isto que está no quadro em seu caderno. E assim, finalizamos mais uma etapa. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá.